glória a Deus, aleluia. Fala para essa pessoa linda e maravilhosa aí do seu lado. Fala assim: Deus hoje vai te ensinar quais são os passos para você viver e para a promessa de Deus na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, hoje nós queremos, Pai, te agradecer, Jesus, pela tua presença, Pai, sobre este lugar. Espírito Santo, eu te convido a fazer parte deste momento. Que o Senhor venha, Espírito Santo, ministrar sobre cada coração. Que o Senhor venha me usar, Espírito Santo. Venha tomar minha boca, Espírito Santo, e venha falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir, Senhor, para cada um que está aqui nesta noite, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Todos encontraram? Que diz assim: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Essa é uma passagem bastante conhecida, que talvez você já tenha ouvido ou até lido. Mas eu quero que você preste bastante atenção no que está dizendo aqui. No versículo 13, fala que Samuel, ele pega um chifre de azeite. E o que quer dizer um chifre de azeite? Naquela época, quando alguém ia ser separado para cumprir uma missão estabelecida por Deus, o Senhor, ele enviava um profeta. E o que era um profeta? O profeta, ele é um representante de Deus na terra. E aquele profeta, ele pegava um chifre de carneiro, colocava azeite de oliva dentro e misturava com uma fragrância, ou com um aroma, com uma mirra. E ali ele pegava e jogava aquela unção, aquele óleo na cabeça daquela pessoa. Ou seja, ele ungia aquela pessoa. E aquela pessoa... Isso queria dizer, significava que aquela pessoa estava sendo separada para cumprir uma missão dada por Deus. E por mais que a pessoa ela seja boa, ela faça coisas boas na terra, ela só cumprirá uma missão dada por Deus quando ela for ungida. E você não veio aqui esta noite somente para adorar a Deus, para cultuar o nome do Senhor e para ter relacionamento um com os outros. Você veio aqui esta noite porque Deus te separou para cumprir grandes coisas nessa terra. Você crê? E se isso não tem acontecido na sua vida, hoje, essa unção, ela virá sobre a sua vida e fará com que você cumpra e concretize grandes coisas sobre esta terra. Amém? Dê um glória a Deus. E Samuel, ele chega diante de Davi e ele unge Davi. E é neste momento que a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor, ele vem sobre Davi e se aposta de Davi. E neste momento, Davi, ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão. Mas somente neste momento, quando o Espírito de Deus, ele vem sobre Davi, é que Davi, ele começa a viver e a cumprir o seu propósito. É neste momento que começa a história de Davi. E cada um de nós que estamos aqui hoje, Deus, ele marcou e estabeleceu algo em nosso coração para cada um de nós
cumprir. E assim como Davi, ele viveu várias fases da vida dele. Várias fases até cumprir, até que a promessa de Deus concretizasse na sua vida. E a Bíblia, ela é um manual que ela contém cada fase da nossa vida que iremos viver. E Davi, ele viveu cada fase dessa para chegar na promessa que Deus tinha na vida dele. E assim como Davi, cada um de nós precisamos viver essa fase. Precisamos passar por cada fase dessa, para que a promessa de Deus se cumpra em nossas vidas, amém? E a primeira fase que Davi viveu foi a fase emocional. Cada um de nós aqui hoje já fomos criança um dia. E de acordo com que nós fomos crescendo, nós fomos amadurecendo. Tudo o que nasce pronto, eu quero que você entenda que tudo que nasce pronto dá errado. A Bíblia, ela nos menciona, ela fala de 2 Adão. O primeiro Adão foi o marido de Eva, e o segundo e último Adão foi Jesus Cristo. O primeiro Adão, ele já nasce pronto, adulto. O Senhor, ele vai lá, ele faz um boneco, pó da terra, sopra em suas narinas e dá o fôlego de vida. E aquele boneco nasce um homem já pronto, adulto. Mas a primeira tentação que aquele homem vive, ele cai. Então Deus, ele manda o segundo e último Adão, Jesus Cristo. Só que Deus, ele não vai mandar esse segundo Adão pronto. Ele vai pegar uma semente pequenina, colocar na barriga de uma mulher e vai nascer pequeno. Eu não sei se você tem olhado para a circunstância e tem falado com Deus, tem falado: Senhor, eu não consigo construir nada porque eu não tenho muito dinheiro. E eu falo para você, é de Deus. Talvez você diga: eu não tenho muito talento, eu não sei fazer muita coisa, mas é de Deus. Porque tudo que começa pequeno é de Deus. E Jesus, ele nasce e é retirado da barriga de Maria. E Jesus, ele começa a crescer, a amadurecer e a aprender. Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites. E em cada tentação que Jesus passou, ele disse não. Jesus, ele nunca caiu, mesmo estando no deserto. E eu quero que você aprenda hoje, que é das pequenas coisas, é do começo, que Deus te faz grande. Jesus, em todo momento, ele foi. Tudo que começa pequeno não pode ser destruído. Porque nós podemos notar que o homem, Adão, que nasceu pronto, ele na primeira tentação ele caiu. Mas Jesus, ele começou lá do começo. E o Senhor hoje, ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer que ele está te moldando para que nada venha te destruir. Amém? Também é na infância que
nós adquirimos os problemas emocionais. Muitos de nós aqui hoje já fomos abusados fisicamente ou sexualmente. Outros foram rejeitados pelos seus pais. Outros foram humilhados. Tudo isso foi destruindo o seu emocional. Mas com Davi não foi diferente. Davi era apenas um garoto que foi rejeitado e desprezado. Mas Davi cada um de nós acostumamos olhar para um empresário e olhar o seu sucesso, não olhar o começo. Lá em Zacarias 4:10 diz: não desprezeis os pequenos começos. Davi, ele era mandado para fora da sua casa, enquanto seus irmãos comiam em uma mesa farta com o seu pai. Deus, ele chama Samuel e ele fala: Samuel, vá à casa de Jessé e unja um dos seus filhos, que será o novo rei de Israel. Então Samuel, ele chega na casa de Jessé e quando ele se depara com o irmão mais velho, ele olha e fala assim: tem que ser esse, porque ele era o mais formoso, o mais inteligente, o guardião da guarda. E ele falou: é esse. Mas o Senhor imediatamente, ele olha para Samuel e ele fala com Samuel. Ele fala: Samuel, não é este. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Aí em Provérbios 4:23 diz: guarda o seu coração, porque dele depende a sua vida. Então Samuel, ele olha para os outros irmãos e ele começa a perguntar ao Senhor se era aqueles. E o Senhor: não é esse, não é esse, não é esse. E neste momento, o Samuel, ele fala assim, ele pergunta para Jessé: acaso você não tenha outro filho? Porque não é nenhum desses. E Jessé imediatamente diz que não. O próprio pai esqueceu do seu próprio filho. Imagine só como Davi estava se sentindo. E depois de algum tempo, Jessé lembra de Davi. E quando ele lembra de Davi, ele fala: tem Davi. E ele manda chamar Davi. E Davi, ele vai para a casa do seu pai. Mas ele não vai com o coração sujo. Ele vai com o coração limpo. Porque quem tem um coração segundo o coração de Deus permanece humilde. Tá no começo, tá humilde. Tá no meio, tá humilde. Tá no alto, tá humilde. E Davi, ele chega na casa de seu pai. E Samuel, ele unge Davi em meio aos seus irmãos. Em meio àquele quem o desprezou, quem o humilhou. Lá em Salmos 25, 23, 5 ao 6 diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Aquele que desprezou Davi, aquele que hoje te despreza e te humilhou um dia, vai ter que te aplaudir quando Deus te dá a vitória. E assim foi com Davi. Samuel, ele estava na casa daqueles que eram somente aprovados. E ele ungiu o improvável. Ele ungiu aquele que ninguém dava nada. Aquele que estava com o coração totalmente destruído, com as suas emoções abaladas. Eu não sei quem te deixou no meio do caminho. Quem começou a seguir com você e te deixou no meio do caminho.
O Senhor diz que ainda que o seu pai e sua mãe te deixem, Ele jamais te deixará. Ele vai contigo até o final. Essa foi uma palavra que Deus me deu no momento mais difícil da minha vida. No momento que eu estava no auge da minha depressão. E foi aonde que Deus trouxe essa palavra. E falou assim: minha filha, não importa quem te deixou no caminho do seu ministério. Eu vou contigo até o fim. E hoje o Senhor está te dizendo: não importa quem te deixou. O Senhor vai contigo até o final. Até você conquistar tudo o que Ele planejou para você. Amém? E a segunda coisa, a segunda fase que Davi viveu, que nós iremos viver, é o anúncio profético. Repita comigo: anúncio profético. Quantos aqui esta noite tem uma promessa de Deus na sua vida? Levante a mão. E quantos aqui tem uma promessa que ainda não se concretizou? Faz assim. Eu quero que você hoje entenda que o anúncio profético, ele não é cumprimento. Ele é apenas um prenúncio daquilo que vai acontecer. É onde Deus está dizendo: vai acontecer. Tem muitas pessoas hoje que se confundem. Muitas pessoas que focam no prenúncio e se perdem no processo. Jesus, quando ele esteve na terra, quando ele tinha 12 anos, ele começou a pregar no templo. E aos 30 anos, Jesus, ele havia se tornado carpinteiro. Jesus, ele já sabia do seu prenúncio. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que ele não ia viver muito tempo na terra. Mas ele decidiu viver o processo. José, ele recebeu o prenúncio. Ele sabia que ele ia ser um libertador do povo de Israel. Mas ele teve que passar pelo processo. Ele teve que ser preso. Ele teve que sofrer. E o processo é para que você ganhe mais maturidade. A terceira fase que Davi viveu foi a maturidade através do processo. O cumprimento da sua promessa, ela exige o processo. E o processo é no deserto. Viver o processo não é fácil. Ele te corrói por dentro. Ele mexe com o seu emocional. Ele te deixa sem dormir. A ansiedade, ela vem. O dinheiro falta. E aí você começa a falar assim: já era para mim estar vivendo as promessas de Deus na minha vida. E eu falo para você: não era. Porque tudo exige um processo. E o processo, ele leva tempo. Você vai ficar na carpintaria até cumprir o tempo que Deus preparou para você adquirir a maturidade necessária para cumprir o seu propósito. E a Bíblia fala que quando Samuel, ele unge Davi, o Espírito do Senhor, ele se apodera de Davi. Então, ele sai de Saul e se apodera de Davi. E naquele momento, o espírito do mal, ele vem sobre a vida de Saul. E Saul, ele fica atormentado. E ele pede para que alguém venha e cante para ele, para que aquele espírito vá embora e ele tenha paz. E Davi, as habilidades de Davi com as suas habilidades e com o seu coração, e porque ele temia e servia ao Senhor, ele foi chamado. Mas Davi, ele precisava estar naquele lugar.
Por quê? Porque ele ia governar aquele lugar. Então, o lugar que Deus ele te coloca para servir a Ele é um lugar que você cumprirá o seu chamado. É um lugar que Deus ele vai cumprir a sua promessa na sua vida. Davi, ele precisava conhecer as pessoas. Davi, ele precisava saber a necessidade daquele povo. Talvez muitos aqui já trabalhou no Girafas ou no McDonald's ou numa padaria. E lá a gente se depara com todos os tipos de pessoas. Pessoas arrogantes, pessoas que te humilham, pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que você prepara para eles. E aí você sai daquele lugar, e quando você volta naquele lugar, você não consegue mais fazer o que aquelas pessoas estão fazendo. Porque você passou, você viveu. E muitas vezes, você está aí da mesma forma. Deus está te tratando, Deus está te moendo. Você está passando por um processo e você não está entendendo. Mas o Senhor, Ele está te moldando para cumprir as promessas deles na sua vida. E Davi, e cada um de nós, algo muito importante, nós temos que ser verdadeiro com as nossas emoções. Deus, Ele somente te socorrerá se você for verdadeiro com as suas emoções. Muitas vezes, nós agimos pelos nossos sentimentos. E nós olhamos para algumas pessoas e nós falamos: ah, aquela pessoa me desprezou, ah, aquela pessoa me humilhou. Aprenda algo esta noite. Antigamente, eu tinha muito isso. Deus me ensinou a trabalhar. E você tem que pegar e colocar numa balança. Porque muitas vezes alguém fala para você algo que te deixa triste, porque as suas emoções estão abaladas. E às vezes nós pensamos que o irmão do nosso lado, ele nos humilhou, ele nos ofendeu. Mas na verdade, aquilo não foi uma humilhação. Foi porque nós estamos com as nossas emoções abaladas. E Deus, Ele tem compromisso somente com a verdade. Eu lembro uma vez de uma pessoa que ela estava compartilhando comigo. E ela falou assim: pastora Vanessa, eu já pedi socorro para Deus. Eu clamo a Deus, eu peço socorro, eu choro. Porque eu não aguento mais ser humilhado. Ciclano e fulano só fica me humilhando. Mas na verdade, Deus não respondeu ela. Porque aquilo não era verdadeiro, era das suas emoções. Então, isso é tão profundo que às vezes isso impede de cada um de nós crescer. Porque às vezes você não pede ajuda para o seu irmão, porque você acha que ele te ofendeu, que ele te humilhou, que ele não quer o seu bem. Então, nesta noite, a partir de hoje, começa a colocar na balança. E a quarta coisa que Davi viveu foi a dupla honra. A dupla honra, ela tem dois passos. Primeiro, a honra foi quando Davi ele foi ungido a rei. E a dupla honra, quando Davi ele foi nomeado a rei, quando ele sentou no trono. Existem muitas pessoas que hoje confundem a honra com a dupla honra. Existem muitas pessoas que hoje se para na honra e não consegue a dupla honra, porque ela diz: ah, eu matei Golias, já sou comandante do exército, tá bom. Ah, eu já sou rico, já tenho dinheiro para mim, para minha família viver bem, tá bom.
E Deus está falando: vamos, eu quero te tornar rei. Muitas vezes, não é porque você caiu, é porque você se acostumou com a honra. É porque você se acomodou. É porque você não deixou Deus te levar para o caminho, para o nível da dupla honra. A dupla honra, ela só veio na vida de Davi quando ele foi nomeado a rei em meio a todo Israel. Quando ele sentou no trono e recebeu tudo aquilo que Deus tinha para ele. Talvez hoje você tenha se paralisado, tenha parado na dupla honra. Entenda algo. Primeiro, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, Ele vai trabalhar o seu emocional e vai doer. Vai ser difícil. Quando Deus, Ele fez... Quando eu tive a depressão, Deus, Ele começou a trabalhar os meus sentimentos. Porque ainda, muitas vezes eu falava assim: Senhor, mas eu sinto uma tristeza lá no fundo, mas eu não sei o que é. E eu lutava com isso, eu falava assim: Senhor, o que é isso? E o Senhor, Ele fez eu viver. E muitas pessoas chegavam em mim e falavam assim: eu estou assim, eu estou depressiva. E muitas vezes nós somos tão ignorantes que nós não entendemos a dor do próximo. Nós não sabemos nos comportar, nós começamos a julgar. Isso é frescura, porque ela não quer servir a Deus. Ela conhece Jesus, mas ela não quer. O problema é dela. Deus me fez viver esse tempo. E é nesse tempo que muitas vezes você fala: eu não sei o que você está vivendo hoje. Não sei se suas emoções estão abaladas. Mas eu te falo que é nesse que Deus te usa. É nesse tempo que Deus, Ele trabalha em você. Porque foi nesse tempo que Deus, Ele me usou. Muitas e muitas pessoas depressivas chegaram até mim. Teve um momento que eu fui trabalhar sem força. Eu levantei e falei: Senhor, me dá força, porque eu não consigo. E quando eu cheguei no meu trabalho, a mãe do meu paciente, ela estava depressiva, chorando. E eu falei: Senhor, eu não entendo. Porque é na sua dor que Deus vai usar você para ajudar outras pessoas. E neste momento eu pude entender a dor do próximo. Deus me fez mais sensível em escutar, não com os ouvidos, mas com os olhos espirituais. E é isso que Deus quer. Hoje estamos vivendo numa geração onde a maioria das pessoas são depressivas. Hoje estamos vivendo numa geração onde muitos se perderam. E Deus, Ele está nos preparando para ser sensíveis a essas pessoas, para conseguir ajudar essas pessoas no mais profundo e saber entender e saber amá-las. Eu creio que esse é um novo tempo que Deus marcou para mim e para você. E cada um de nós estamos sendo moldados. Então não desista. Talvez você tenha pensado em desistir. Senhor, não aguento mais. A minha vida está tão difícil. Senhor, eu tento ir. Às vezes eu vou para a tua casa só por ir. Não sinto mais a tua presença. Não sinto mais o desejo de te buscar. Mas o Senhor hoje, Ele fala: não desista. Continue, persista. Porque é em meio ao seu processo que Ele está te formando para receber a sua promessa. Amém? Fique de pé.